Bom, gente, chegamos então no momento do fechamento de arquivo. Então, a gente vai falar um pouco do que é esse fechamento de arquivo, e a gente vai ver que todos esses aspectos que a gente tratou, da fonte, das cores, da resolução e dos tipos de arquivo de imagem, vão ser muito importantes quando a gente chega no desenvolvimento do layout, que é o arquivo aberto, e depois o fechamento de arquivo, que é o arquivo que vai ser mandado para impressão. Então, quando a gente fala de fechamento de arquivo, é porque a gente tem essa noção de que a gente tem um arquivo aberto. O arquivo aberto é o arquivo InDesign, geralmente, que vai ter todos os elementos daquele grafismo linkados ali. Então, vai ter fotografias, vai ter ícones, vai ter logotipos, vai ter tipografia, vai ter manchas de texto, de cor, chapadas, e vai ter colunas, enfim. Mas o arquivo aberto permite que a gente mexa nesses elementos, que a gente altere esses elementos. E a gente quer gerar um arquivo fechado, que é o arquivo PDF, em que esses elementos estão fixos, estáticos, não podem mais ser alterados, e que traz todas as configurações de cores, de imagens, de tipografia para a impressão. Então, vai ser mandado para o RIP e que vai ser interpretada, essas informações vão ser interpretadas e vão ser, então, geradas as chapas de impressão a partir disso. Então, quando a gente está falando do arquivo aberto, a gente está falando de um arquivo InDesign, a gente vai estar falando de uma pasta contendo as fontes que foram usadas, porque esse arquivo aberto, ele depende das fontes. Se a fonte não estiver instalada no computador, ele vai alterar o documento, e a gente não quer isso. E vai ter os links com as imagens em alta resolução. Então, aqui vocês veem que vai ter imagens em EPS, vai ter os logotipos em Illustrator, vai ter a imagem do autor em TIFF, vai ter o Illustrator também do código de barras, enfim. Então, esse é o arquivo, como vocês veem, o arquivo InDesign, com esses elementos todos aqui. Então, todos esses outros arquivos estão linkados a esse arquivo de InDesign e são necessários para que o arquivo de InDesign possa gerar o PDF. Então, a gente vai precisar que essas imagens em EPS estejam na resolução correta, estejam no espectro de cor do CMYK, não sejam imagens RGB, sejam imagens em CMYK, que todas as fontes estejam embutidas para poder realizar o fechamento do arquivo. Esse arquivo de InDesign, ele vai ter que ter marcas que indicam onde vão ocorrer as dobras e os cortes, e ele precisa ter algumas configurações de segurança para garantir que as imagens sejam impressas corretamente, que não ocorram filetes, e áreas equivocadas onde deveria ter sido impresso e não foi impresso, ou que haja erros milimétricos na hora de cortar a página, mas que acabem incorrendo em um erro, uma parte feia de não impressão. Então, a gente sempre vai ter o que a gente chama de sangria. Então, o tamanho final da imagem ele tem que ser maior que o tamanho do impresso que a gente quer produzir. Então, a gente vai ter sempre de 3 a 5 centímetros de sangria, que é a imagem passando o tamanho do arquivo. A gente vai ter também uma margem de segurança, que é o espaço entre ter textos e elementos fundamentais do texto que não podem ser cortados e o limite do impresso. Então, a gente sempre vai ter uma margem de pelo menos 5 milímetros entre o texto e a borda do impresso. Em cima e embaixo, geralmente a gente costuma deixar 10 milímetros de borda. Aqui nesse caso, por exemplo, é o manual da editora Saraiva, então eles vão pedir 10 centímetros para colocar qualquer texto na capa,
e para colocar o logotipo também a partir da base do impresso. No caso de uma capa de livro, então a gente está falando de um arquivo que vai ter várias dobras. Nesse caso vai ter a orelha e vai ter as dobras que vão formar a lombada. Então, a gente sempre recomenda que a imagem da capa, ela passe um pouquinho o espaço da orelha. Então, a gente vai ter a capa continuando. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo. Então, tá vendo? A capa, ela é um pouco maior. Então, quando a gente abre aqui, a gente vê dentro. Mas é melhor que fique esse filete na orelha do que ficar o filete na capa. Então, a gente tem essa preferência. A lombada vai ser calculada de acordo com o papel, com a gramatura do papel que vai ser usado. A gente vai falar mais disso, do cálculo de lombada mais para frente. Mas, muitas vezes, você pede para a gráfica calcular. Você dá o número de páginas, você já decidiu o papel, a gramatura, e aí ele vai calcular o tamanho da lombada e vai te dar essa medida para você botar no seu arquivo antes de fechar. E então a gente vai ter, né, as dobras aqui, e para indicar onde tem que ocorrer essas dobras, a gente vai ter aqui no arquivo essas marcas de dobra, que são marcas geralmente serrilhadinhas, né, aqui vocês conseguem ver, né? São tracejadinhas aqui, as marcas, e elas vão ficar fora da sangria, porque tudo que está dentro da área de sangria pode ser que acabe ficando dentro do impresso. Se o corte for feito meio torto, pode ser que ele apareça. Então, a gente tem que colocar de fora, somente fora da sangria. Então, vai colocar indicando onde dobra a orelha e onde dobra a lombada do livro. E a gente vai ter, então, esse fio de fora vai ser a marca da sangria. Essas aqui vão ser as marcas de corte, nos cantos que a gente vê uma marquinha horizontal e uma vertical em cada canto, são as marcas de corte. Então, quer dizer, onde vai ser cortado. Então, se vocês veem, a sangria, ela passa. Se você passar um estilete ali na marca de corte, o que está de sangria vai ficar para fora. E aqui eles estão mostrando também essa margem de segurança, né, indicando, então, que tem para a orelha vai ter uma margem de segurança de 5 milímetros para dentro, né, na junção da orelha com a capa e entre a orelha e o limite do impresso. Então, aí a gente vem para o fechamento, propriamente dito. Então, o que é o fechamento? É a gente gerar esse arquivo PDFX. PDFX é o Portable Document Format Exchange, então é um formato que é usado na indústria gráfica e que traz as informações necessárias para a impressão daquele documento. E o padrão da indústria é o PDF X1A 2001, que ele já vem pré-configurado no seu InDesign. Então, se você escolher essa configuração, você já vai estar num padrão da indústria. Às vezes, a gráfica vai ter um equipamento antigo, ou um equipamento diferenciado, que vai te pedir para fazer alterações nessas configurações padrões do PDF X1A. Então, é sempre importante estar em diálogo. Então, o fechamento vai ser, a gente vai ter todos esses arquivos de base aqui do documento. Vai ter o documento do layout final que vai estar linkado a esses outros arquivos. E, a partir dele, vai ser, então, exportado esse arquivo PDF. Então, agora eu quero mostrar para vocês como fazer o fechamento do arquivo. Então, a gente vai aqui abrir o arquivo de InDesign. E ele está falando aqui que o link precisa ser atualizado. Eu vou atualizar o link. E ele está falando que a fonte não tá ativada. Então, eu tenho que ir no meu gerenciador de fontes e
ativar a fonte aqui para ela ficar verdinha, quer dizer que ela está funcionando no sistema. E aí ele vai, ele ainda está meio lentinho. Agora que ele já reconheceu, você viu que eu nem precisei clicar, ele já automaticamente fez e mudou aqui as fontes. Então essa capa é uma capa legal porque ela tem verniz, que é uma coisa diferente. Ele, aqui tá vendo, tá falando que a imagem precisa ser atualizada, então vou atualizar a imagem. E a gente vê aqui que ela tem um verniz. O verniz é esse brilhinho que a gente vê em algumas capas, e ele é impresso depois da capa já pronta, já impressa e já laminada. Então, ele vem como um elemento externo, a capa, porque ele não vai ser impresso junto com a capa. A gente vê aqui que as cores dessa capa, então ele vai ter um preto calçado, porque tem grandes áreas de preto, então eu fiz um preto calçado com 40% de cian, ok? Ó, aqui eu alterei as cores sem querer, aqui. A gente tem o laranja, que a capa é basicamente preto e laranja. Na verdade, aqui poderia até ter sido feita com uma cor especial, mas a editora já tinha um sistema todo de impressão a partir das 4 cores, e aí tem a foto do autor também, então foi impresso em escala Europa mesmo. Então, o laranja é 60% de magenta e 100% de amarelo. E o que a gente precisa fazer antes de fechar? A gente precisa checar se as imagens estão todas ok. Então, aqui a gente clica, a gente vê que a gente tem imagens em TIFF, que é a fotografia, e a gente tem imagens vetoriais, que são os logotipos, o código de barras, o botãozinho aqui da Saraiva, saraivajur.com.br, se são todos vetoriais. Então, o que eu quero fazer? Eu quero mudar essa imagem que está RGB para CMYK. Então, eu vou vir aqui, vou clicar na imagem e vou colocar abrir com Photoshop. Editar com Photoshop. E abre a imagem no Photoshop. E aí eu vou vir aqui, imagem, modo, ele está em RGB, eu vou botar para CMYK. E aí ele vai me avisar, porque ele vai falar, você está no RGB, vai mudar para CMYK, você quer manter o padrão FODRA 27, que foi o que você tinha selecionado? E aí eu vou colocar aqui, ok. E vou salvar a imagem. Aí, quando eu volto no InDesign, como eu abri do próprio InDesign, ela já atualiza automaticamente, agora já que mostra que a imagem está em CMYK. Ele vai ter a resolução de 250 ppi, foi suficiente aqui nesse caso. E então a imagem está ok. Vocês veem aqui que eu tive que criar arquivos duplicados do logotipo para fazer o verniz. Então tem esse aspecto, como eu quero o verniz em cima do logotipo, eu tive que ir lá no Illustrator, criar e colocar a cor especial lá no Illustrator também, que essa cor especial, na verdade, é um cian 100%. E com isso, eu posso aqui, então, sobrepor o logotipo aqui, por exemplo, na lombada. E aqui o outro. Então, o que mais que eu tenho que ver antes de fechar o arquivo? Eu tenho que ver as marcas de dobra e de sangria e a margem de segurança. Então, vocês veem que tem a marquinha de dobra aqui. Tem um espacinho extra, que é para se a lombada terminar sendo um pouco diferente do que tinha sido planejado, não vai ficar uma lista preta aqui na contracapa, nem na capa, aqui do outro lado. Vamos chegar lá. Então, tá vendo aqui, ó, o preto. Opa. Meu computador tá super lento, gente. Por causa do... Tá gravando. Então, aí eu ponho um pouquinho aqui, uma margem de segurança no texto também. Aqui tá uma margem bem generosa, tá de 10 milímetros, né? Pode ser 5 milímetros. Eu tenho aqui a sangria também de 5 milímetros, então vocês veem aqui.
toda essa área aqui está para fora do tamanho do arquivo, né? O arquivo termina nessa linha preta aqui. Então, tá tudo certinho. Eu vou ativar o verniz, porque eu quero exportar o arquivo, e vou dar Command E, que é exportar. Vou selecionar aqui, PDF Print. Vou salvar, eu já tinha uma versão anterior. E vou vir aqui selecionar o padrão PDF X1A 2001. E aí, o que eu quero ajustar aqui? Eu quero colocar 5 milímetros de sangria. Eu quero colocar marca de corte, informação de página. Pode colocar também a barra de cores e a marca de sangria, mas geralmente a gente não coloca, a gente só coloca a marca de corte e a informação de página. E o resto é padrão, então a gente não fica mexendo muito, porque é o padrão standard. Então, geralmente, eu não mexo mais nada, não. Eu mando assim mesmo e ponho exportar. Quanto mais a gente mexe, mais a gente tem a chance de errar. Que ali já está configurado com o padrão da indústria gráfica. Aí a gente chegou aqui, gerou o PDF. Vamos abrir o PDF no Acrobat Profissional. E por que ficou multiplicado aqui? Porque a cor, o verniz, ele é overprint. O que é overprint? Quer dizer que ele vai imprimir em cima de todo o resto. Não vai gerar um fundo branco. Então, quando a gente vê aqui o logotipo da Saraiva, por exemplo, a gente vê que ele é o que a gente chama de knockout, ou seja, ele é vazado. Então, tem um fundo branco e eu vou imprimir o preto sobre esse fundo branco. O verniz, não, ele vai se multiplicar, ele vai ser impresso em cima de tudo, por cima de tudo. Então, às vezes, a gente coloca um texto em preto por cima de tudo, a gente coloca com essa opção overprint também. Nesse caso, o overprint ficou com o verniz. E aqui a gente, com essa configuração do Output Preview do Acrobat, a gente consegue ver todas as chapas de impressão. Então, aqui, por exemplo, vai ser os grafismos que vão aparecer na chapa de impressão do verniz. Então, todas essas áreas da capa vão ter o brilhinho do verniz. A gente tem aqui o preto, e a gente tem o azul como calço do preto. Então, tá vendo? Estão na mesma área. A gente vai ter o amarelo e o magenta fazendo o laranja. Então, formando aqui o laranja. E quando a gente soma todas as cores, a gente tem a capa pronta. A gente vê que tem aqui a marca de corte, tem as informações da página, que ficou meio escondido porque estava em preto mesmo o fundo. Tá com a sangria de 5 milímetros. Na foto que a gente vê mais a questão, né, a questão da multiplicação das cores nesse caso, né, porque a fotografia vai fazer uso de todas as 4 cores da escala Europa. Então, se a gente olha aqui, a gente vê como a diferença que faz o magenta. E aqui também a gente tem possibilidades de, por exemplo, se eu fosse imprimir imprimir um livro num papel pólen. Então, aqui eu poderia simular como seria se fosse num papel amarelinho, né? Papel pólen é um papel de cor amarelada. Então, isso eu posso simular aqui, para poder visualizar melhor aqui qual vai ser o resultado da minha impressão. Então, aqui vocês podem brincar com essas configurações, mas basicamente é isso. Então, aqui a gente tem o arquivo fechado, enquanto aqui na pasta a gente vai ter o arquivo aberto em design, as fontes e os links. A gente vai mandar para a editora arquivar esses arquivos abertos, para eles terem um arquivo se eles precisarem mudar a capa no futuro, e para a gráfica a gente vai mandar o PDF X1A que foi gerado, e que já tem todas essas informações sobre as configurações de impressão necessárias para produzir essa capa. Então, o fechamento de arquivo é isso, gente. Se vocês veem que, na verdade, não tem grandes mistérios. O importante é só
a gente lembrar do checklist. Então, eu vou agora parar de apresentar aqui. Aqui vocês têm a capa final. Vocês veem o brilhozinho, tá vendo o brilhozinho que tem? É o verniz. Então, aqui atrás também tem o verniz. Como eles não tinham nenhum texto de quarta capa, a gente acabou fazendo essa graça aqui com o verniz. E como vocês podem ver, ó, tá vendo? A orelha aqui, o preto, tá vendo? Vem um pouquinho para dentro, que é essa margenzinha de segurança. Aqui ficou pequena. Às vezes a gente faz uma margem até maior, de 5 milímetros. Né? Mas aqui, ó, a lombada ficou relativamente boa, ó, ficou um milímetrozinho aqui para trás. Então, geralmente, quando tem esse problema, eles vão botar para contracapa, não para capa, né? Para não ficar um fio laranja aqui. Né? Eu não fiz acompanhamento de gráfica aqui, porque eu era freela e a editora que recebia o arquivo e cuidava dessa parte. Então, não tinha essa parte de acompanhamento de gráfico. E então, como vocês veem, não tem nenhum segredo o fechamento de arquivo. E então eu espero que com esse tutorial vocês sejam capazes de fechar arquivos quando precisarem. Só lembrando, então vamos ver, eu tenho aqui o checklist desse livro Produção Gráfica, que é um livro que é bastante prático, ele é bem interessante. Eu vou ler para vocês o checklist, então, para fechar esse módulo. Então, pontos de atenção na hora de fechar. Imagens. Tem que estar em CMYK, preferentemente nas imagens bitmap, em formato TIFF ou JPEG, e não PNG e GIF, nunca PNG e GIF. A resolução da imagem, de preferência 300 dpi ou mais. As marcas de impressão, corte, dobra, picote. A tipografia, usando o OpenType, nesse caso aqui, aqui agora eu já fechei, mas a tipografia que eu usei era OpenType. Os logotipos em EPS, Illustrator ou CorelDRAW, eles estavam assim. Cor especial, que vai gerar mais uma chapa de impressão, então eu tinha que tomar cuidado com isso, foi tomado cuidado. O preto calçado, com 40% de magenta ou cian, também estava feito. A sangria de 3 a 5 milímetros, então vocês verifiquem com a gráfica se é 3 ou 5 milímetros na gráfica em questão. Geralmente acho que geralmente é 3 milímetros, na verdade, mas também colocar 5 milímetros não dá muito problema, não. E verificar se as imagens estão vinculadas, porque se as imagens não estiverem vinculadas, o próprio PDF vai dar um aviso, e significa que você tem que ir lá e linkar com o arquivo da imagem propriamente dita. Né? Como vocês viram que eu estava no design, eu abri a imagem no Photoshop, isso é porque a imagem estava linkada, então ele conseguiu puxar a imagem até para o Photoshop. E os softwares da Adobe, eles conversam. Então, gente, com esse pequeno checklist, vocês têm a garantia de ter um arquivo fechado, com qualidade e que não deve dar problema nenhum na gráfica. Mas, ainda assim, esse arquivo vai ser rodado pelo RIP da gráfica, que vai ser o software que vai interpretar todas essas informações de impressão para a geração das chapas e a impressão propriamente dita. E nesse processo podem ser identificados erros. Então, por isso que a gente faz as provas, e que a gente vai falar mais para frente dos tipos diferentes de prova. Tá certo? Então, eu fico por aqui. Aqui a gente encerra essa questão do fechamento de arquivo, mas a gente vai criar ainda outros vídeos falando sobre o processo de criação propriamente dito. Então, a gente vai expandir ainda um pouco nessa área. Tá bom? Até a próxima, gente.